Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe do Templo Soul, o primeiro Templo Soul do mundo, aqui na cidade de São Carlos. Hoje eu estou aqui, deixa eu descer um pouco aqui a câmera, sozinho, mas não estou sozinho porque eu estou com vocês e Deus que permeia toda a existência, não só está com a gente, mas também nos é. Isso significa que isso que vos fala é o sopro de vida, é o fôlego de vida. Logo, não sou eu, não existe um eu que vos fala, existe um todo, e esse todo é Deus. Muito boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei que dia da vida você está vendo esse vídeo, mas eu queria agradecer a vida, agradecer ao todo que é Deus, por estar aqui hoje. Poderia não estar aqui, eu poderia ter morrido, eu poderia estar morto. Quantos dias, quantos riscos, quantas vezes eu passei por um fio de morrer, acidente de carro, quase fui baleado, brigas, e assim minha vida foi passando até que eu percebi como a vida é linda, como a vida é magnífica, como tudo que existe é incrível. E hoje eu estou aqui em São Carlos, abrindo um templo que vai permitir que as pessoas, encurtar o caminho dessas pessoas que sofrem, permitindo que elas venham sair do sofrimento. Aqui no Templo Soul, Deus ele não tem religião, Deus ele não é cristão. Cristão sou eu, é você, católico sou eu, é você, judeu sou eu, é você. É a parte, o indivíduo se transforma naquilo que ele participa. Então, se eu nasci no Brasil, eu sou cristão. Se eu nasci na Índia, provavelmente seria budista. Se eu nascesse em Israel, seria judeu. Se eu nascesse na Arábia Saudita, eu seria islamita. Então, aquilo que você é depende de mim, depende muito do ambiente que você nasceu. E aqui a gente acredita e percebe, na realidade é mais do que uma crença, é uma percepção de que Deus ele não tem religião. Deus ele não é maior lá e menor aqui, ou maior aqui e menor lá. Quando cada ser humano, independente da crença, ele tenta expressar o que ele percebe ser maior do que ele percebe ser mais perfeito do que ele está falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo todo, sobre o mesmo Deus. Então aqui nós acreditamos que Deus, ele permeia toda a existência, ele permeia a cada vida existente, animada, que se mexe, ou inanimada, que aparentemente não se mexe, mas com um bom microscópio a gente consegue enxergar a vida ali. A gente era tão orgulhoso no passado, a gente se achava o máximo, a gente se achava os únicos, e até mesmo dentro do nosso próprio corpo existem vidas existindo, somos moradas de diversos seres que têm perna, que anda lá dentro, se movimenta, se prolifera. Então a gente, além de ser um ser, também somos moradas de outros seres. Isso que antes quando não tínhamos a luneta, o binóculos, o microscópio, a gente não tinha percepção desses seres. A gente conseguia ver ali um verme, né? Ou um carrapato que pudesse habitar dentro do nosso ser, ou ali a gente era visível um piolho, né? A gente conseguia ver isso, mas não tínhamos conhecimento sobre esses seres microscópicos. A vida ela vem evoluindo, a vida ela vem se desenvolvendo. A gente que tem paixão pela vida, a gente que estuda paleontologia, arqueologia, a gente vê seres gigantescos. Por exemplo, existia há milhões de anos atrás um escorpião que media quase 1 metro. Imagina ele ter 1 metro de tamanho. Hoje os escorpiões aí acho que chega a 20 centímetros.
Eu não tenho essa informação, mas eu sei que o maior do mundo já encontrado, ele media 90 centímetros. Então, olha a quantidade de vidas que passaram e hoje, para a gente hoje estar aqui, era inviável a nossa existência junto com os dinossauros. Eles tiveram que deixar de existir para que hoje o ser humano pudesse existir, né? E essa existência, ela vai se aperfeiçoando. Ainda que pareça que o mundo está indo de mal a pior, a gente que estuda, que percebe e que tem essa visão, enxergamos otimismo, enxergamos coisas boas vindo e acontecendo no presente e futuramente também. Então, você que está aí do outro lado e sonha, às vezes a gente vê as pessoas casadas, bem financeiramente, felizes, saudáveis, e por ironia do destino, por uma má sorte, por um fracasso, a gente se vê desempregado, a gente se vê falindo a nossa empresa, a gente se vê brigando dentro de casa, se dando mal com a esposa mal com o marido, com os filhos entrando nas drogas, uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida sem sorte. Mas eu estou aqui para te dizer que o teu caso tem solução, porque eu sou um exemplo vivo de que você pode vencer o fracasso financeiro, você pode vencer o fracasso espiritual, você pode vencer o fracasso sentimental, embora eu ainda não tenha casado, mas eu já sinto, percebo que faltam poucos passos, alguns passos para isso acontecer. Eu nasci num bairro carente do estado de São Paulo, na capital de São Paulo. Eu tive Opa, caiu alguma coisa, Bruno. Eu tive o privilégio de nascer num bairro com muito crime, muito tráfico, muito desorganizado e também ter uma família desestruturada. E eu sei bem o que é ter uma família desestruturada. Eu sei bem o que é ter também uma família sofrida, uma família de descaso, de sofrimento, né? Vou contar mais sobre a minha história no futuro, mas resumidamente eu quero te dizer que eu sei o que é pobreza, eu sei o que é estar convivendo ali na rua, na porta de casa com violência, com crimes, com sofrimento. E eu sou uma pessoa que, por desobediência aos pais, passei por longos anos da minha vida, ainda que eu trabalhasse, sempre trabalhei, usando drogas e metido assim em coisas que eu nem precisava. E eu sei o quanto eu sofri para sair desse ambiente, para sair desse ambiente hostil, para vencer o vício e para hoje estar aqui falando com vocês dentro do tempo que eu sou. Foram muitos anos da minha vida perdido para eu conseguir estar aqui hoje, realizando um sonho que é ensinar e também motivar, e também curar, e também levar outras pessoas a vencerem na vida. Eu hoje tenho uma empresa, essa empresa me permite ter um faturamento, um lucro, vou falar dos lucros dessa empresa, uma lucratividade de R$10.000 por mês. Não é muito, né, mas já é muito acima do salário mínimo aqui no Brasil e já me permite ter uma vida mais próspera, mais abundante. Permitiu eu locar esse tempo, mesmo sem membros, eu vou poder pagar agora, no dia 20, R$4.246 de aluguel. E me permite pagar o aluguel da minha casa, que é de R$1.298, se eu não me engano, é R$89. Então eu tenho essa possibilidade hoje de ter ido aqui em São Carlos nos melhores restaurantes várias vezes durante todos esses meses que eu estou aqui empreendendo. Esse templo eu vou mantê-lo,
mas ele em breve vai sobreviver por conta própria. Mas até lá eu vou conseguir mantê-lo com as minhas próprias condições. Eu tenho uma empresa de tecnologia chamada eCoogle Brasil Serviços de Tecnologia LTDA. Essa empresa criou um Google diferente. Nós criamos um Google que transforma pesquisas em árvores para o planeta. Então, quando você entra nesse mecanismo de pesquisas, eu contabilizo a sua pesquisa e compro uma semente que futuramente será plantada em algum canto desse país ou desse planeta e que vai permitir a gente reflorestar o mundo que a gente andou destruindo com o desmatamento, com o mau uso das nossas florestas. Não é proibido você utilizar uma árvore, não é proibido você utilizar uma árvore para construir, para fazer uma mesa, um barco. O que a gente não pensou foi que depois que essas árvores acabassem, nós não as teríamos para poder fazer um novo barco, uma nova cadeira, uma nova casa. E hoje a gente entende que é necessário reflorestar. Então, o Templo Soul, ele veio, além de vir aqui ensinar a grandeza da vida, do todo, a grandeza de Deus, ele também veio te ensinar a cuidar daquilo que ele te deu, aquilo que a vida te permitiu viver. Então, hoje nós vivemos num planeta e precisamos cuidar dele, porque, como diz Salomão, quem garante que o animal vai ir para a terra, o Sheol, na época era utilizada essa palavra Sheol, né? O Sheol significava o cemitério, depois foi transliterado e traduzido como inferno, mas o inferno porque embaixo a gente sabe hoje, né, que o núcleo da terra é um lago de fogo. Então eles acreditavam que a pessoa era enterrada e depois iria para esse lago de fogo e queimaria eternamente a alma dela. E que ele falou, quem garante que a alma de um animal vai para o Sheol, o cemitério, e a alma do ser humano vai para o céu? Quem garante? E ele fala, na realidade, os dois morrem e os dois vão para a terra, os dois vão para o mesmo lugar. Não só Salomão ensinou isso, como aqui na nossa igreja, aqui no Templo Soul, nós também ensinamos sobre outras religiões. A gente tem um dia da semana dedicado exclusivamente para ensinar as culturas que nós não conhecemos, até mesmo para a gente tirar esse preconceito. Preconceito significa um conceito preconcebido. Eu tenho um conceito daquilo que eu não conheço. Então, antes de eu conhecer, eu tenho um preconceito, algo que eu tenho antes de conhecer. Então, para você ter um conceito sobre algo e isso não se tornar em um preconceito, você precisa conhecer esse algo para depois de que você conhecer, isso se tornar um conceito formado por você. Então, com a tua inteligência, com a tua percepção, a tua capacidade de escolher e de determinar, você vai saber o que você acha sobre aquilo. E aí sim ter uma visão clara sobre tal cultura, tal credo, tal religião, para que isso possa existir com caráter. Você não pode falar mal do islamita, ou do judeu, ou do budista, ou do jainista, ou do zoroatrista, o zoroatrismo, o zoroatrista mesmo. Você precisa antes conhecer. Isso não significa que você precise seguir os costumes deles, seguir os rituais, ou mesmo se aproximar deles, mas que ao menos você não os julgue antes de os conhecer. Esse é o propósito do Templo Soul. A palavra Templo Soul, por que eu escolhi o nome Templo Soul? Porque nós somos o templo, nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Eu e você somos o templo. E logo que sendo o templo, nós também somos os responsáveis pelo que acontece com o templo. A partir do momento que você não é mais uma criança, e quando eu falo criança, eu não falo de idade, porque tem crianças que com 1 ano de idade ela já está aprendendo essa responsabilidade, os direitos e os deveres dela. Tem crianças com 2, 3 anos de idade que já sabem falar sobre isso.
Mas, como eu posso falar aqui no Ocidente, aqui no Brasil, um país ocidental, né, que aqui é adulto com 30, 40 anos de idade, ainda muito infantil. Então, é impossível você medir a infantilidade ou a pessoa ser infantil pela idade, né? Isso vai muito do cuidado, vai muito da cultura do país, vai muito de como essa pessoa foi criada, o ambiente que ela viveu. Então, para você que, que, que não sabe diferenciar uma cultura da outra, para você que não sabe o que é tal religião, venha, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no banner, deixa eu pegar aqui o panfletinho um minutinho. O estudo sobre religiões são todas as terças-feiras. Então, às terças-feiras, você pode vir aqui, por enquanto, às 6 da manhã e às 18 horas, e em breve a gente vai ter reuniões em horários mais flexíveis, às 8 da manhã, meio-dia, às 15 da tarde, às 18 horas e também às 20 horas da noite, ou às 19h30. A gente vai observando qual o melhor horário para o público. E você que está aí do outro lado, você quer saber também, Templo Soul, por que Templo Soul, né, na totalidade? Então, se eu sou o templo e eu sou responsável pelo que eu sou, logo eu não posso culpar o destino, eu não posso culpar a sorte. Até o momento que você não sabe, você pode culpar. Caramba, foi o lugar que eu nasci, foi a sorte que eu tive. Mas a partir do momento, para o básico na vida, que é ter um trabalho, que é se alimentar, ter vestimentas e um lugar para você dormir, você não pode dizer que isso é culpa do ambiente, é culpa da vida, porque naquele momento você tem uma escolha e nessa escolha você pode tomar uma decisão. E essa decisão muda a sua vida, independente do lugar que você estiver, independente do que você saiba fazer. Isso pode transformar a tua história, isso pode transformar a sua vida, porque a chuva, ela não cai só sobre alguns, quando chove, ela cai sobre todos. Então hoje está chovendo em toda São Carlos, não é uma chuva local, né? Uma chuva que está caindo aqui na cidade de São Carlos. Então em todas as casas está caindo água. Então por que um não conseguiu beber água? Por que um não conseguiu guardar água? Porque estava dormindo, porque estava no bar, porque estava fofocando, assistindo televisão, jogando videogame, porque preferiu gozar, se alegrar, fazer algo na hora de trabalhar. Então, é saber separar as coisas. Na hora que eu tenho que trabalhar, é a hora que eu tenho que trabalhar. Então, peraí, a outra coisa trabalhar. Aqui em São Carlos é uma cidade que não falta trabalho. A gente vê que só não trabalha quem não quer, quem não tem vontade de trabalhar, quem aceitou a vida como ela está e está confortável com a vida desgraçada que vive. Porque eu comecei, quando eu cheguei aqui em São Carlos, vendendo caça-palavras aqui em São Carlos, e hoje a minha empresa fatura 17 mil reais por mês, 18 mil reais por mês. Eu tenho aí uma lucratividade de 10 mil reais. Então, não ganha dinheiro quem não quer. Outro conhecido meu aqui de São Carlos, vendendo maçã do amor no Farol, ele consegue 8 mil reais por mês. Então, o faturamento de uma empresa ou a vida de uma pessoa não depende tanto do ambiente que você está, mas sim da fé, da certeza e da disposição que você carrega. A fé é aquilo que te levanta, a certeza é aquilo que te permite. Eu tenho fé, a fé, a certeza, a fé é aquilo que te levanta para algo que você não sabe, né? Aí a certeza, quando você está ali de pé,
você começa a sentir aquilo, começa a te trazer uma certeza. E a convicção é o que te move. A convicção é o teu querer, é o teu desejo. Então, você fala, não, eu sei, eu consigo, eu levantei, olha, eu tenho força, eu vou sair para trabalhar. Aquilo te traz, é uma convicção. E a convicção, ela tem obras, entende? Ela não é uma fé sem obras. Essa passagem bíblica que fala que a fé sem obras é morta, ela é uma frase muito usada em religiões do mundo inteiro. Até mesmo religiões anteriores à religião cristã, anteriores a Cristo. Religiões e culturas como o confucionismo já falava coisas semelhantes. Muito antes de Jesus, antes de Confúcio também. Então, religiões na Índia, que são religiões mais antigas, o zoroatrismo já falava sobre isso. Então, quando a gente entende que isso é uma força da natureza, não é só de uma religião, que Deus ele não é cristão, Deus ele não é católico, Deus ele não é budista, Deus é a vida, e a vida é o todo, e o todo está em todo lugar. Logo, eu pego um ateu, eu pego um cristão, eu pego um católico, eu pego um budista, eu pego um judeu, eu dou uma semente para cada um deles, e cada um vai regar essa semente. Aí eu dou um vaso, dou a terra, dou a semente para cada um. E aí, em um dado momento, o ateu cuida direitinho e rega e cuida. E ele nem crê em Deus, ele nem crê em nada disso, ele só aprecia a vida, ele acha a vida boa, ele acha a vida perfeita e ele contempla a vida e tem gratidão por estar vivo. E ele cuida, ele rega, ele aprecia, ele conversa com a planta, ele fala com aquela planta. E o cristão, esse cristão, não generalizando o cristianismo, estou dando um exemplo, esquece de regar a planta, por motivos mil, esquece de cuidar, esquece de dar atenção. O budista rega, o ateu rega, o judeu rega, o islamita rega, o cristão e o jainista, outra religião, esquecem de regar, são ultra religiosos, o Deus deles é o único Deus, e aí é o único forte, o único poderoso. Eles até oram pela planta, eles até depositam aquela fé naquela planta, mas eles não regam a planta, a semente. Passam-se 2 meses e a planta do ateu, formosa, linda, crescendo, e o cristão fala, mas eu orei, e o jainista fala, mas eu meditei, mas eu fiz uma prece, mas eu fiz minha devoção, mas não regou. A tua oração, ela serve muito para você. É aquele momento que você gosta de orar, de falar, de ouvir a sua oração, de ver como você se expressa. Serve muito mais para você. Embora as palavras boas também sejam formas de você regar, mas num outro campo, né? Num campo espiritual, um campo relacionado com o ouvir, com o sentir, com o visualizar aquelas palavras que você disse. Nesse campo, quando você ora, você está regando, você está cuidando, podando, adubando, você está concentrando a sua energia naquilo, mas em algo que você precisa regar, aquela planta, você precisa de regar, você precisa de realmente ir lá com o adubo e podar, você precisa realmente ir lá e dar para aquela planta o que ela precisa. Não é a oração, ela também vai servir o pensamento positivo, a oração, a boa intenção que você carregou ali, ela também vai incutir algo bom naquela planta, mas aquela planta precisa de água, ela precisa de terra, ela precisa de adubo, ela precisa de sol, e às vezes ela precisa de 4 horas de sol, e você precisa tirar ela do sol na hora certa. Então você precisa de ação, você precisa agir sobre aquela planta para que ela sobreviva. Aqui no Templo Sol nós vamos fazer um evento, aliás, é um propósito do plantio, onde você vai plantar a sua semente
Você vai deixar a sua semente aqui no templo, e todas as vezes que você vier no templo, você vai cuidar da sua planta. Ninguém vai poder cuidar da sua planta, a não ser você. A não ser que você não possa vir por um motivo realmente muito importante, e aí você ligue para a gente, ou manda uma mensagem para o templo, aí a gente vai regar porque você ligou. A gente vai lá cuidar porque você se preocupou. Mas a gente prefere que você venha até o templo, cuide da sua planta, para que você veja o crescimento dela e acompanhe o seu crescimento nas áreas da sua vida que você precisa de crescimento, em conjunto com o plantio da sua mudinha que vai estar aqui no Templo Sul. Então a vida ela é semelhante ao plantio. Quando você canta, quando você fala palavras boas, por que nas religiões, de modo geral, independente se é cristão, judeu, budista, taoísta, islamista, jainista, zoroastrista, independente da espiritista, não sei como é que fala, macumba, eu não sei, essa parte eu não conheço muito, mas o pessoal do candomblé, por que a maioria deles, dessas religiões, eu não sei a parte do candomblé, eu não conheço muito, mas eu não estudei, inclusive eu tenho que estudar um pouco para saber, mas a maioria deles, dessas religiões que eu falei, eles ensinam os fiéis, eles ensinam a não falar palavrões. É padrão. A Bíblia ensina isso, a Torá, que é o livro dos judeus, ensina isso. O Alcorão, que é o livro dos islamitas, ensina isso. A Bhagavad Gita, que é o livro dos budistas, ensina isso. Do jainista agora os Upanishads, né, que é o livro dos tibetanos, né, também ensinam isso. Então é padrão. Você vê que independente do lugar que esteja, o ser humano chegou na mesma conclusão, né? Falar palavras boas é bom e palavras ruins não é bom. Então por que isso vai ser diferente para mim, para você? Em todas as religiões do mundo é ensinado que andar com pessoas de bem faz bem e pede para a gente se distanciar das pessoas do mal. Olha, não ande, igual o Salmo 1 fala isso, né? Não se assente nas rodas dos escarnecedores. Então, isso é dito em todas as religiões, para a gente se separar. A palavra separar significa aquilo está separado, é sagrado, entende? Então a vida, ela é sagrada. A sua vida, você é um templo, e para você se perceber como templo, para você sentir e perceber a presença de tudo que existe, todas as possibilidades boas da vida para você, você precisa obedecer algumas leis naturais que são obedecidas em todas as religiões do mundo. Você precisa entender que, independente da religião que você professa, existem algumas leis que, se você obedecer essas leis, independente se você chama Deus de Deus, se você chama Ele de Jesus, se você chama Ele de Alá, de Maomé, independente se você chama Deus de Buda, se você chama Ele de Krishna, se você chama Ele de Brahma, se você chama Ele de Semiramis, se você chama Ele de, seja lá o nome que você der para o seu Deus, se você acreditar nesse Deus e não obedecer às leis que são naturais a todos os seres humanos, a sua fé não vai valer de nada. Agora, se você não acreditar em nenhum Deus, você não entender, fala, não entendo, o que é Deus? Deus é o Criador? Eu não acredito. Mas, ainda que você não entenda e não acredite, embora Ele exista, e você obedecer com o coração, aquilo já é equivalente a você estar crendo, porque a crença, ela é mais do que uma coisa que você não pode perceber. Você que está aí do outro lado, você não acredita em nada que você não pode perceber. Tanto é que em Malaquias 3:10, Deus pede o dízimo das ofertas, o dízimo, né, do plantio, para ser entregue aos levitas,
E ele fala: provai-me nisto, se não derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Quer dizer, ele sabe que se não der certo, você vai deixar de devolver. Né? A vida sabe que se você plantar uma semente, regar, cuidar e ela não nascer, você vai desistir, não nasce, não dá certo. Então, você se engana se você pensa que a vida não quer que você prove. A vida não quer que você acredite em nada cegamente. Por isso que te deu os olhos, para você enxergar. Não foi para você tapar os olhos e ir cegamente para nada. São interpretações erradas de textos que falavam sobre um momento específico, em um ano específico da vida. Mas no todo, se você ler a Bíblia inteira, igual eu fiz, igual outras pessoas fizeram, se você observar ou o Talmud, ou a Brit Hadashah, ou a Torá, ou os livros dos islamitas, o Alcorão e todos os outros livros dos sábios, se você ler esse livro, aí você vai entender o que eu estou falando para você. Você vai entender que não é a sua fé que vai te salvar, a sua fé cega que vai te salvar, mas assim a sua certeza de que aquela semente ela vai dar frutos, porque você já percebeu que ela dá frutos, você já percebeu que é plantando que você colhe aquilo que você plantou. Então você planta uma semente, aquela semente é cuidada, regada, podada, adubada, e aí no momento certo colhida para você se alimentar. E aí você continua fazendo o quê? Plantando. Você fala: peraí, se eu faço isso me volta essa flor, esse alimento. Então eu vou fazer mais, porque isso me faz bem. Logo, você entende que aquilo dá certo. Então a vida não é cega, a vida quer que você a experimente. Você tenha uma experiência. Sabe por que você tem lâmpada hoje? Você tem gente que é meia cabecinha ainda, né? Aí ela fala: não, eu sou cristão e eu não abandono a minha fé por nada. Fala: então tudo bem, você é cristão. Quando você for no supermercado, você tem que saber quem é o dono, se ele também é cristão. Porque senão você está dando o seu dinheiro para um não cristão. Quando você pega um ônibus, você sabe para quem você está pagando aquela passagem, ou um Uber, ou um táxi, ou de quem você comprou um carro, e se ele for um ateu, ou se ele for um cara que está perseguindo cristãos. Vocês não se preocupam com isso. Deveriam se preocupar, se vocês têm tanta preocupação em saber a religião do outro. Se isso é o mais importante, a religião, então você deveria perguntar: quem foi que inventou a lâmpada que eu estou usando dentro de casa? Você não deveria usar nada que não fosse de pessoas da sua própria religião. Mas você usa a lâmpada de Thomas Edison, você usa o carro. O primeiro veículo motorizado foi um trator, foi feito para facilitar o plantio. Mas você usa o carro do Henry Ford, a moto da Honda, você usa o computador, você usa a tecnologia. Você perguntou se o Bill Gates é cristão, se ele é católico, se ele é budista. Você foi lá e comprou. Você não se importa com isso, mas diz que a sua religião é a única existente. O que eu quero dizer é que você deve continuar na sua religião, mas sem dizer mal, sem ter preconceito da religião dos outros, sabendo que se você nascesse lá, você teria tido a mesma religião. Tanto é que no Brasil 98% dos brasileiros são cristãos, porque aqui foi colonizado por países cristãos, né? Então a gente tem aí 1% de espiritismo, mais 1% de religiões afrodescendentes, né? E aí no geral todos se declaram cristãos ou católicos, ou evangélicos, ou pentecostais, ou neopentecostais, todos se declaram cristãos. E a gente entende isso, é normal. Agora você precisa entender que lá do outro lado do planeta, embora estejamos distantes,
Até mesmo as invenções se equiparam. Quando alguém cria uma coisa aqui, sem conhecer a pessoa lá, acaba criando algo semelhante lá, geralmente quase na mesma época. Acabam criando coisas semelhantes na mesma época. Isso quer dizer que o nosso pensamento está sincronizado, que o que Jesus falou é verdade, porque Jesus aprendeu com os judeus aquilo que ele falou. E os judeus aprenderam com quem? Aí você vai aprender aqui no Templo Soul. A gente precisa saber a história, tintim por tintim, para a gente poder saber que nós somos uma só família, que nós somos diferentes línguas, diferentes povos, diferentes lugares do mundo, mas somos uma só família. Nós somos partes do corpo um dos outros. Como Jesus disse, somos membros do corpo um dos outros. E precisamos entender isso para que no futuro, quando tudo estiver conectado, quando pudermos viajar o mundo inteiro, a gente entender que o outro está dizendo a mesma coisa na língua dele. Então a religião do outro é a mesma, só que ele fala numa língua diferente, com vestes diferentes. O nome do Deus dele lá é Buda, ou é Alá, ou é Brahma, ou é Vishnu, ou é Krishna, ou é Maomé, ou é Jesus, mas no fundo todos estão falando de amor, não matar, não roubar, não se prostituir, ter uma palavra correta, falar palavras corretas, serem pessoas boas, serem pessoas puras, serem pessoas agradáveis, amáveis, perdoáveis, serem pessoas de bom coração, inteligentes, sábias, criativas, ponderadas. Aqui vai dizer o domínio próprio, em outros lugares vai dizer ponderamento, ser ponderada, se policiar, para que não venha exagerar, para que não venha falar o que não deve, pensar o que não deve, fazer o que não deve, na hora que não deve. Então, juntando tudo que a gente aprendeu nos últimos anos de estudo, eu posso trazer isso para vocês e dizer: é possível você ser feliz, é possível você ter uma família feliz, é possível você ter propósito na sua vida, é possível que a vida não seja apenas estudar, fazer faculdade, trabalhar, se aposentar e morrer. É possível que exista um significado maior, uma conexão maior entre nós, para que possamos cantar juntos, dançar juntos, termos, aqui é um dos lugares, né, o Templo Soul, um lugar aqui no Templo Soul para você dançar, para você cantar, para você aprender, para você expressar a sua fé, para você buscar uma solução para os seus problemas, para você ajudar outras pessoas, para você aprender. Esse é o Templo Soul. Eu sou o Felipe Guilherme, fundador do Templo Soul. Convido você a fazer parte do Templo Soul. Se quiser, pode fazer também a sua doação. Por enquanto não temos o CNPJ, mas você pode fazer a sua doação pelo meu Pix. É 11 919 361 467. O Banco Sofisa vai estar em nome de Felipe Guilherme de Lima. Pode fazer a sua doação conforme a sua vontade. Venha nos visitar aqui na Rua Monteiro Lobato, 2466A. É um templo aconchegante, não muito grande, mas cabe aí por volta de 30, 50 pessoas confortavelmente. Boa noite, eu tenho meu segundo trabalho agora, eu vim do trabalho, a minha empresa é uma parceira aqui do Parque Ecológico de São Carlos, né? Então eu saí do meu trabalho aqui no Parque Ecológico às 16h30, fiz algumas coisas que eu tinha que fazer, lavei aqui o templo, deixei as coisas organizadas e agora eu vou para o meu segundo trabalho. Aliás, um pouco antes eu vou para casa trocar a água dos meus 2 cachorros, dos meus 2 gatos, dar ração para eles, trocar a areinha dos meus gatos e ir para o meu segundo trabalho, que eu à noite
faço venda dos meus produtos na fila do drive-thru no McDonald's aqui da Tancredo Neves. Vai lá visitar a gente, vai lá comprar alguma coisa lá para contribuir com a gente também. Se você quiser, vem visitar a gente todos os dias aqui no Templo Soul. A primeira reunião é às 6 da manhã e a segunda reunião às 18 horas e dura em torno de 1 hora e 10 minutos cada reunião. Uma boa noite para vocês. Saibam, vocês são parte de Deus, vocês são templos da vida. Esse fôlego que está dentro de você te mantém vivo, mas um dia ele vai partir. E o que você fez enquanto você estava aqui? Essa é a minha mensagem para vocês. Uma boa noite e até mais.